Paz do Senhor, igreja, amém? Maravilhoso é estar na presença do Senhor. Maravilhoso é o nosso Deus, o nosso Jesus amado. Seu amor excede o nosso entendimento, né? Hoje, mais uma noite que podemos estar aqui a louvar o Senhor. O pastor Gisel não pôde estar aqui, pois ele está em Toyohashi. Aniversário do pastor Noel hoje lá, e ele foi para lá. E essa noite eu fiquei incumbido de compartilhar uma palavra com os irmãos, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração durante a semana, né? Durante os últimos tempos. E hoje eu quero falar sobre algo que todos nós estamos sujeitos a acontecer de alguma maneira na nossa vida, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus. É algo que nós estamos sujeitos, né? E há uma historinha, eu creio que todos já escutamos de alguma maneira. Sempre muda só os itens, mas a essência da história é a mesma, né? Eu estava lendo e comecei a dar risada imaginando, né? É bem engraçado, mas tem o seu fundo assim, né? Que quando a gente para e percebe, né? O irmãozinho foi ao mercado, né? Fazer as compras de casa. Não foi com muito dinheiro, foi para comprar apenas algumas coisas e chegou no mercado. Ele comprou o que tinha que comprar e com o troco, sobrou um pouquinho de troco, ele perguntou para a moça do caixa, né? O que dá para me comprar com isso daqui, né? Com esse troco aqui? Vou comprar um chocolatinho, alguma coisa? Ela falou, dá para você comprar esses chocolatinhos. As barrinhas de chocolate, sabe aqueles batom? Não sei se o Richard conhece lá no Brasil, umas barrinhas bem fininhas assim, né? E ele comprou algumas e levou para casa, para a esposa e para os filhos. Chegou em casa, ele deu para as crianças ficaram alegres. Só que ele deu para a esposa, achando que ela ia ficar contente também, né? Ter trazido alguma coisa para ela. Foi que decadência, meu filho. Que isso? Né? E ele ficou assustado, né? E ela falou, nossa, quando a gente namorava, você me trazia chocolates, umas caixas de chocolate gostosos, né? A gente noivou, você começou a trazer caixa da Nestlé, né? Aqueles sortidos. A gente casou, depois você começou a trazer sonho de valsa e agora me vem com isso. Onde a gente vai parar com isso aí, né? Então é algo que... E eles começaram a dar risada, os dois, depois junto, né? Mas no fundo ele parou para pensar e viu, né? A intenção dele, o amor dele pela esposa continuava o mesmo, mas pequenos detalhes que ele estava deixando de fazer, que estava fazendo diferença. Ele começou a perceber e falou, não, eu preciso voltar, né? Arrumar isso, né? Estou desleixando demais com a minha esposa aqui, né? E algo que nós devemos perceber com isso é que na nossa caminhada cristã, às vezes, né, se nós não percebermos, pode acontecer também no nosso relacionamento com Deus, né? Se no nível humano isso acontece, no nível espiritual isso também pode acontecer na nossa vida. Da mesma forma que no dia a dia a rotina pode acarretar esses tipos de coisas, de pequenos detalhes, na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Deus, pode acontecer da mesma maneira, né? Nossa relação com Deus pode, se nós não vigiarmos, não estivermos atentos, isso pode acontecer, né? E Deus nos chamou para termos um relacionamento total com Ele, né? De entrega total. E Ele não quer que isso aconteça na vida da gente. O amor de Deus é tão grande, né? Que Ele continua nos chamando quando Ele percebe, né? Ele nos alerta. Se isso não aconteceu na nossa vida, Ele nos alerta para que nós estejamos vigiando para que não aconteça. E se aconteceu em algum momento, Ele nos chama
a despertarmos de novo e a voltarmos, né, para aquele primeiro amor. É o que eu quero compartilhar com a igreja hoje, sobre o primeiro amor, né? Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus e somos tocados pelo Espírito, né? E começamos a fazer as coisas para Deus, né? Com todo o nosso coração, nossa disposição, né? O reino de Deus passa a ser prioridade na nossa vida, né? Vocês vão entender onde eu quero chegar, né? Eu não estou dizendo que Deus não é prioridade na nossa vida, vocês vão entender, né? O primeiro amor é quando amamos a Deus com todo o nosso coração e alma, nossas forças, o nosso entendimento, né? Este primeiro amor nos leva a viver uma fé intensa, né? Mateus, no seu capítulo 13, versículo 44, fala, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Jesus fala de alguém que, além de transbordar de alegria por ter encontrado o reino de Deus, ainda se dispõe a abrir mão de tudo que tem para desfrutar do seu achado, né? Essas são sinais de nós quando encontramos a Jesus, né? De cada um de nós, cada cristão, né? Mas Jesus, nosso Senhor, não quer que nós deixemos esse primeiro amor. E ali em Apocalipse, no capítulo 2, esse versículo eu gostaria de compartilhar com a igreja. Apocalipse capítulo 2. Seu versículo 2 até o versículo 5. Amém? Todos acharam? Fala assim, né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Né? Esse primeiro amor, essa passagem que Jesus nos exorta, né, é para que nós venhamos a vigiar, a olhar, né, para a nossa vida, como estamos fazendo, né, como está a nossa caminhada com Deus, porque são coisas, às vezes, de difícil percepção na vida da gente, que pode acontecer com a gente, na nossa caminhada, que vai nos afastar desse primeiro amor, se nós não percebermos. Né? A perda do primeiro amor, alguns acham que se o primeiro amor nos leva ao trabalho, então a perda do primeiro amor seria uma baixa nas atividades, né? Na nossa condução, no nosso dia a dia, com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas o que Jesus falou a Éfeso? Nós lemos agora: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Né? Ele mostra que eles estavam trabalhando e perseverando. Né? Não diz nada a respeito de que não estavam fazendo mais a obra de Deus. Eles estavam ali, perseverando, fazendo a vontade de Deus, buscando, né? Não fala também de desânimo, né? Uma vez que o Senhor Jesus louva a persistência dos cristãos de Éfeso. Eles estavam perseverando, estavam trabalhando. Mas o que
O que aconteceu é que eles não estavam fazendo com o primeiro amor, da mesma maneira que eles estavam fazendo no começo. Mas como que a gente vai diagnosticar isso na nossa vida? Se eu estou fazendo a obra, se eu estou buscando a Deus, né? Nós podemos estar se dedicando ao trabalho do Senhor, buscando ao Senhor, mas sem o mesmo entusiasmo de antes. Sem a mesma alegria que nós fazíamos antes. Sem o mesmo amor que nós fazíamos antes. Às vezes podemos deixar pequenas situações tirar essa alegria, esse amor da nossa vida, do nosso coração. Se nós estivermos atentos, podemos deixar pequenas situações que o Senhor permite na nossa vida, mas que nós deixamos ela ficar maior do que o amor por Deus. Fazemos por hábito, rotina, por medo, pelo galardão, por qualquer outro motivo, que se fosse acompanhado do primeiro amor, ele faria sentido, nós estamos fazendo. Mas sem ele, perde sentido, né? Aqui a gente vê que não é que nós não amamos mais a Cristo, não é que a igreja, Jesus quando falou aqui, não é que a igreja não amava mais a Cristo, né? Ainda tinha o amor, mas já não era do mesmo jeito que no começo. Se nós estivermos atentos, se tirarmos os olhos do Senhor, estamos sujeitos a que isso aconteça na nossa vida. Mas por que, né, isso acontece? Porque alguns cristãos, alguns de nós, permite que esse amor e essa graça desapareça diante das provas. Permite que as provas tirem a nossa paz. Mas como isso? Né? Em Mateus, no capítulo 13, versículo 20 ao 21, fala da parábola da semeadura, do semeador. O que foi semeado em solo rochoso é esse que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui são exemplos que eu estou dando para que nós estejamos atentos para o que pode acontecer. Várias coisas podem contribuir para que o nosso amor pelo Senhor sofra essa perda de intensidade. Mas o que eu quero conversar com a igreja, compartilhar com a igreja, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, é que a falta de relacionamento com Deus, a falta de profundidade de um relacionamento maior com Deus, pode influenciar isso na nossa vida. Né? O pecado pode nos afastar do primeiro amor, várias coisas podem nos afastar. Mas o que eu quero compartilhar com a igreja, essa parte é hoje, a falta de um relacionamento mais profundo. Né? Por que Deus, pelo menos comigo, tem ministrado tanto nessa parte de um relacionamento mais profundo, de uma busca, por mais que eu esteja buscando? Porque diante das situações, se eu estiver meditando na palavra do Senhor, Deus vai me ajudar a bloquear essas situações. Quando eu ver, eu não vou deixar que elas sejam maiores na minha vida do que aquilo que eu quero fazer para Deus, do que o desejo que eu tenho de fazer a obra de Deus, do desejo que nós temos de servir ao Senhor. Tudo isso vai refletir. Conforme o meu relacionamento com Deus, mais forte Ele me faz nele, na força dele, no poder dele, para mim suportar as lutas. Né? Jesus fala na parábola do semeador da semente que caiu no solo pedregoso. É aquela planta que brota depressa, mas não se desenvolve com profundidade. Porque
a raiz não consegue penetrar no fundo do solo e se torna superficial. Se desenvolve só na superfície e qualquer chuva, qualquer vento, qualquer coisa que aconteça, ela vai arrancar. Aqui caiu sobre as pedras, né? Ali em Lucas falando sobre isso. São que ouvindo a palavra recebem com alegria, mas essas não têm raiz, crescem, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Né? As provações podem vir de diversas formas. No dia a dia, na nossa família, no trabalho, com os nossos amigos, várias situações dentro da própria igreja, de diversas maneiras. Sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Deus está nos moldando a cada dia, Deus está nos trabalhando na gente a cada dia, em cada situação. Nós temos que estar atentos, porque senão, às vezes, se a gente tira o olho do Senhor, se a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o lado, isso pode tirar a gente do foco. Pedro lá na passagem, depois do milagre dos pães, na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, né? Não é o contrário não, né? Ali, depois Jesus manda os discípulos para o barco, né? E eles vão para outro mar, só que Jesus fica orando. E já depois de horas, Jesus aparece andando sobre as águas e Pedro fala, se for tu mesmo, Senhor, me faz ir até o Senhor. E Jesus chamou, né? E Pedro foi. Pedro estava olhando para Jesus. Mas quando ele começou a olhar para o lado, ele viu o vento forte, ele começou a afundar. Isso que o Senhor ministrou no meu coração. Quando a gente está olhando para o Senhor, nada que aconteça vai nos tirar do foco. Nada que aconteça vai nos desanimar. Porque a gente está olhando para o Senhor. A gente está olhando para Ele, buscando nele. É. Mas quando a gente olha para o lado, se a gente não tiver fortalecido na palavra do Senhor, né? Se a gente estiver se afastando do Senhor, ou o que eu falo assim não é um se afastar de deixar de buscar o Senhor, mas com aquele primeiro amor do começo, quando a gente busca com todo o coração, olhando só para o Senhor, fazendo só para o Senhor. Então é isso que o Senhor ministrou no meu coração. Para que nós possamos sempre olhar para o Senhor, em todo o tempo. Mas irmãos, se isso aconteceu comigo, ou não aconteceu, mas que nós estejamos atentos, o que acontece? O que eu preciso fazer para voltar? Jesus nos ensina. Ele fala ali mesmo em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 5. Ele fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não vem a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te repreendas. O primeiro passo é lembrar, né, dos tempos antes da perda do primeiro amor. A melhor maneira de retomá-lo é relembrar os primeiros momentos da fé, as nossas primeiras experiências com Deus, o nosso primeiro caminhar com Deus, daquilo que Deus fez e está fazendo ainda. Sabe, às vezes a gente não se dá conta daquilo que a gente está perdendo, ou que temos perdido, né? Se a gente parar, como é que está a minha vida de oração hoje, comparado com a de oração de antigamente, quando eu buscava com mais fervor ao Senhor? Por mais que eu esteja orando hoje, qual tem sido aquele momento de oração? Tem sido de qualidade com o Senhor, descansando no Senhor?
ou tem sido apenas para cumprir um propósito ali, bater o cartão ali, eu tenho que orar para Deus, então eu vou me ajoelhar ali e orar? Como é que tem sido a minha leitura diária da palavra? Será que eu tenho aberto a Bíblia só para... Não, Deus, eu tenho que ler a Bíblia hoje, né? Abro ali, leio 2 versículos ali. Amém, Senhor. Será que eu tenho meditado na palavra? Em todo momento eu tenho ali buscado conversar com o Senhor. Nós temos que ter aquele momento ali no nosso quarto, fechado com Ele, mas enquanto nós estamos dirigindo, andando, trabalhando, fazendo algo, será que temos buscado meditar na palavra do Senhor? Mas com desejo, igreja, que eu falo, sabe? Quando a gente sente aquele prazer de estar ali, buscando, meditando na palavra do Senhor. Isso tudo são pequenos pontos que, dependendo da maneira que nós estivermos fazendo, ou vai nos ajudar a nos aproximar mais do Senhor, com mais alegria, ou a gente vai estar ali simplesmente fazendo, porque tem que fazer. Fazendo, porque a gente sabe que é necessário. Quanto mais buscarmos ao Senhor e conhecermos a Sua palavra, mais nós vamos ver o agir de Deus, nós vamos sentir alegria, né, na presença do Senhor, nós vamos sentir o desejo cada vez maior de conhecer o Senhor, né? Mas a lembrança somente das experiências passadas não faz efeito nenhum, né? Se a gente ficar só recordando, na época que eu orava assim, na época que eu separava um tempo para ler a palavra, para meditar, né? Jesus ensina que o próximo passo é o arrependimento, reconhecer. Precisamos reconhecer onde nós nos perdemos, deixamos de fazer como fazíamos antes, e clamar o perdão ao Senhor. Por ter deixarmos esta ou aquela situação ser maior em nossa vida. E aí humilhamos-nos na presença do Senhor. Esse humilhando é o caminho para a restauração, né? Um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. É Tiago capítulo 4. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, Tiago no capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É nos humilhando na presença do Senhor, é buscando a face dEle, nos colocamos aos pés dEle com o coração contrito. Ele nos restaura. Essa exaltação aqui, no caso, a gente pode colocar como a restauração da alegria com Ele, na presença dEle. E fazendo isso, lembrando e nos arrependendo, o próximo passo é colocar em prática isso. Jesus ensina, Aí volta à prática das primeiras obras. Lá de novo, em Apocalipse 2, no finalzinho do 5.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Temos que voltar a fazer aquilo da maneira que nós fazíamos antes. As primeiras obras não são o primeiro amor em si. Não é pelas obras que justifica o primeiro amor. Elas têm a ver com a forma como o buscávamos e também a maneira como servíamos. Né? Mais uma vez, Jesus não falou que os efésios não o amavam, mas que eles já não faziam, não amavam e faziam como antes. Que nós possamos meditar, né? Essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração para que eu estivesse meditando e compartilhando com a igreja, não porque nós possamos talvez não estar no primeiro amor, mas nós devemos estar vigiando, cuidando, para que nós não caiamos desse primeiro amor, nós não deixemos as situações nos tirar desse primeiro amor, que nós não deixemos nada nos tirar do foco que é Jesus, né? Que nós, tudo que venhamos a fazer mesmo, seja mesmo olhando para Jesus, buscando em Jesus, né? Pedindo a Ele sabedoria e entendimento, para entendermos a maneira que Ele trabalha, como Ele faz, né? E é num relacionamento mais profundo com Deus, não por obrigação ou por nenhum outro motivo, mas porque pedindo a Deus que coloque esse desejo no nosso coração. Às vezes é difícil, às vezes não vai ser fácil, mas nós devemos perseverar, para que assim como o nosso irmão Richard compartilhou sobre o mandamento, para que nós possamos amar o Senhor sobre todas as coisas, sempre fazendo a obra do Senhor, sempre buscando em tudo que nós fizermos, seja em casa, no trabalho, na rua, no dia a dia, na igreja, sendo sempre em primeiro lugar para o Senhor, sendo sempre em primeiro lugar por alegria de estar na presença do Senhor, com alegria de poder estar aqui ou em qualquer outro lugar, mas na presença do Senhor. Que os irmãos possam meditar nessa palavra, né? Guardá-la no coração, sempre buscando no Senhor, com alegria, pedindo a Ele para nos dar força a cada momento, para nos dar um ânimo, um revigoro, para que nós possamos continuar, perseverar nessa caminhada, esperando a volta do nosso Deus, né? E buscando glorificar o nome dEle e levar o amor dEle, que é tão grande por nós, para aqueles que ainda não conhecem. Nós possamos a cada dia buscar mais e mais um relacionamento com Deus, conhecer mais a Ele, se entregar mais a Ele, amém? E saber que Ele é maior que todas as coisas, e que nada do que tenhamos passado ou estejamos passando ou viermos a passar, se nós estivermos olhando para Ele e buscando nele, nós vamos entender o para quê de cada situação, nós vamos entender como é o trabalhar de Deus na nossa vida. Ele vai nos dar sabedoria para passar pela situação. Ele não vai nos tirar da situação, mas vai nos dar graça para passar pela situação, e o nome dele vai ser glorificado. Amém? A palavra simples. Eu penso que eu vou falar um montão aqui, chega 15 minutos acaba. Mas que os irmãos possam meditar,
na palavra, nessa palavra, que os irmãos possam a cada dia buscar mais e mais o Senhor com alegria, amém? Abaixe sua cabeça agora, como você está orando. Pai amado e glorioso Deus, louvado seja o seu nome. Deus de graça e de misericórdia. Oh Deus, nós te amamos e te glorificamos, Senhor. Pai, nós te exaltamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado por estar na tua casa, Pai. Obrigado, Pai, pelo renovo que o Senhor derrama nos nossos corações, pela tua palavra, Senhor, que é vida, Pai. Oh Senhor, obrigado, Senhor, por ministrar aos nossos corações o teu querer e a tua vontade, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, perdoa-nos, Senhor, se em algum momento, Senhor, tenhamos desviado os nossos olhos de Ti, Pai. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e nos ajuda mesmo, Senhor, a perseverar, Pai, nesta caminhada, a olhar sempre para Ti. Oh Deus, a exaltar e glorificar o Teu nome em todo tempo, Senhor. Com alegria, Senhor, te buscar, com alegria, Senhor, te adorar, com todo o nosso ser, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor possa, Pai, da mesma maneira que o Senhor ministrou ao meu coração, Pai, está também ministrando aos corações dos meus irmãos, Pai. O Senhor conhece as necessidades de cada um, o Senhor sabe, Senhor, da vida de cada um deles, o Senhor conhece, Senhor, o dia a dia de cada um. Pai, que o Senhor possa estar mesmo, Pai, derramando, Pai, das Tuas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos. Oh, Pai, que o Senhor possa mesmo estar cada dia ministrando a Tua palavra ao coração de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa nos levar cada vez mais, Pai, para perto de Ti. Oh, Senhor, e não nos deixando, Senhor, nos esquecermos, Senhor, nem sairmos, Senhor, do centro do Teu querer, Pai. Não deixemos, Pai, o primeiro amor sair de nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Continua ministrando, Senhor, na vida de cada um de nós, Senhor. Continua mesmo, Senhor, segura nas nossas mãos, Senhor. Porque somos dependentes de Ti, Pai. Sem Ti nós nada podemos, Senhor. Sem a Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Sem o Teu Espírito, Senhor, nos guiando, a Tua palavra nos direcionando, Senhor. Oh, Pai, nós pereceremos, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, continua abençoando a Tua igreja, Senhor. Continua, Pai, levando a Tua igreja, Pai, ao centro do Teu querer. Fortalecendo, Pai, cada um dos Teus filhos, Pai. Aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, que o Senhor esteja alcançando de igual maneira. Oh, Deus, em nome de Jesus, Tu conheces todas as coisas, Pai. Tu sabes os porquês de cada coisa, Senhor. Que o Senhor possa mesmo, Senhor, estar no controle das nossas vidas em todo o tempo. Que o Senhor possa mesmo, Senhor, estar nos guiando, Pai. Nos levando conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Derrama, Pai, derrama mais do Teu Espírito, Senhor. Transborda do Teu Espírito, Pai, na vida de cada um de nós, Senhor. Para que Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer, Pai. Oh, Pai, ansiamos, Pai, pela Tua volta, Pai. Ansiamos, Pai, pelo momento em que o Senhor virá nos buscar. Mas enquanto esse momento ainda não chega, Senhor, que nós possamos perseverar, Senhor. Que nós possamos perseverar, Pai, para glorificar o Teu nome, para levar, Pai, a Tua palavra àqueles que não conhecem, Senhor. Para levar, Senhor, as boas novas de salvação àqueles que não conhecem, Pai. Oh, Deus, para que nós possamos demonstrar o Teu amor através das nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, para que nós possamos demonstrar, Senhor, a alegria em Te servir através das nossas vidas, Senhor. A alegria em Te adorar através das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, fortalece-nos, Senhor.
Leva-nos mesmo, Senhor. Leva-nos mesmo, Senhor, a um nível mais profundo, Pai, de intimidade contigo, Senhor, a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Oh, Senhor, se comigo, Senhor. Se com cada um dos meus irmãos, Papai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Renova mesmo, Pai. Renova, chama o desejo no nosso coração de te buscar, Senhor, de te conhecer, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Manifesta mesmo a Tua glória, Senhor, através da vida de cada um dos meus irmãos, na vida de cada um deles. Manifesta, Senhor, o Teu querer, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Aviva a Tua obra no nosso meio. Que nós possamos sempre, Senhor, sempre saber, sempre lembrar, Senhor, nunca nos esquecemos que o Senhor está conosco em todo tempo, em cada momento, em todas as situações, nos ajudando, nos guiando, nos consolando. Faça-nos sensíveis à Tua voz, Pai. Oh, Jesus amado, é o que eu te peço, Papai, para que possamos, Pai, sempre te adorar, sempre te louvar e te glorificar, Senhor. É o que eu te peço, Pai, neste momento. Em nome de Jesus, Pai.